Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Vamos até às 10 horas da manhã. Agora estou me conformando. Estou já me conformando. Já estou aceitando agora. Até às 10 horas da manhã. E hoje é sexta-feira, hein? Olha, hoje é Marcelo Castilho, sexta-feira 13 de novembro de 2020. Para quem leva isso... Olha, estamos aqui, tantas sextas-feiras 13 já passaram e nada... É aquela história, né? O Luiz Antônio que falava assim, ó... lembra da sexta-feira 13. Se você não lembrar, nada vai acontecer. Como é que é? Se você não lembrar, algo pode acontecer. Agora, se você lembrar, nada acontece. Entendeu? Entendeu, Marcelo? É a história de pular, sim. É a história de pular 7 ondas. Se você pular, nada acontece. Agora, se você não pular, você fica com a pulguinha atrás da orelha. O Luiz Antônio sempre com as tiradas dele. Mas muito bem, Marcelo. Então, bom dia, Marcelo. Tá tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia especial para os amigos da TV Guarujá e Guaru TV. Aqui tá tudo bem. Beleza. A nossa parceria com a Guaru TV e com a TV Guarujá, canal 11 da NET. Também estamos pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e a página do canal do YouTube. O canal do YouTube é Bom Dia Cidade, no Instagram Rádio Guarujá AM e no Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional, são 74 anos aí a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E dentro do programa hoje nós vamos ter já o professor Luiz Paulo no Você Sabia, tem o Rubens Marcon Pense Nisso, tem as informações, tem muita notícia hoje, tem muita matéria, vamos falar de vacina a partir das 9 horas da manhã, aqui dentro do assunto do dia, dentro do Bom Dia Cidade, nós vamos ter a participação do Dr. Lucas Suman, vamos comentar aí sobre vacina, vamos comentar sobre qualidade de vida, a questão também da humanização, que é muito importante na saúde, e esse é um problema muito sério. Você vê que tem aí o diabetes relacionado com problemas cardíacos. Vamos comentar esse assunto que a pandemia a pandemia trouxe problemas, hein, para muita gente. Ontem estava vendo uma matéria mostrando isso, né? Principalmente para quem é diabético. O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram mais dentro de casa, não fizeram atividade física adequada e a alimentação foi aquilo, né? Nós relaxamos, de modo geral. Todo mundo relaxou. Aí comeu de forma inadequada, comeu o que não devia, aí acabou. E aí os problemas vêm, né? Os problemas surgem e não tem jeito. Então precisa se cuidar mesmo. Mas muito bem, olha, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, estamos aqui no Santa Rosa. E esse é o estúdio que daqui a gente manda todo o material, toda a produção. O Baixinho mandou avisar, Marcelo, que aqui é o nosso... Eu não sei nem se o Aleph sabe disso. Mas o Baixinho está avisando para nós que aqui é a nossa broadcasting. Ele falou, olha, aqui é a nossa broadcasting. É a produção de conteúdo e tal. Tá? Estamos avançando nisso. Mas nós estamos aqui, direto do estúdio, é que nós enviamos para a TV Guarujá e a Guaru TV, que são as nossas parceiras aqui nessa jornada. Olha, antigamente falava muito de jornada jornalística. Falar em jornada, domingo teremos uma grande jornada, né? Tem a jornada esportiva ainda, não tem, Marcelo? Tem jornada esportiva. Jornada esportiva. Como era Jornada nas Estrelas, né? A transmissão dos jogos, né? Jornada. Eu ia perguntar para o professor Luiz Paulo de onde se origina esse nome Jornada, né? Jornada. Boa curiosidade. Será que tem a ver com jornal? Será que tem a ver a etimologia? Talvez deriva do nome de jornal, porque é jornada esportiva, né? Jornada jornalista, jornada do rádio e tal, essas coisas assim. Então, no domingo... Tem muita gente que conhece Jornada pelo filme, né? Pelo filme, Jornada nas Estrelas. Né? Então, mas agora no domingo, a partir das 8 horas da manhã, vocês aí que nos acompanham na Guaru TV, na TV Guarujá, aqui na Rádio Guarujá e nas nossas redes sociais, estaremos fazendo a maior cobertura de uma eleição. Então, aqui no Guarujá, na Ilha de Santo Amaro. Nossos repórteres estarão nas ruas,
estarão nos principais locais de votação, estaremos acompanhando a votação dos candidatos, tudo isso ao vivo, tanto no rádio como também em imagem. Vamos mostrar em som e imagem, é o rádio que virou TV. É apuração em tempo real, ele. Exatamente. A partir das 5 da tarde, aí começam as pesquisas de boca de urna e teremos aqui os números aparecendo aí na tela, nas nossas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e Facebook, TV Guarujá, canal 11, NET e a Guaru TV para Vicente Carvalho. Ontem o Alif e o Douglas, eles estavam aqui ontem, saíram muito tarde aqui da rádio, preparando, fazendo o acabamento final, os detalhes finais dessa grande cobertura para levar uma grande informação. Então, como envolve TV, envolve imagem, então tem todo um detalhamento aí que só eles entendem. Eu não vou dar palpite, não dei palpite, porque não entendo nada disso, entendeu? Só eles que sabem pilotar essa olha, nave, e ficou né? muito bonito. E vai ficar olha, vocês vão se surpreender. Eu ontem fiquei de queixo caído com o que eu vi. É nível logicamente guardadas as devidas proporções. Eu já soube um pouquinho dessa surpresa, viu? Você já viu, né? É realmente fantástico. Realmente vai ser um negócio maravilhoso. Mas não vai perder nada, eu não vou dizer, vamos também querer aqui, sabe, faltar um pouco o pé no chão. Nós não podemos, não é nem que falta de modéstia, mas com o pé no chão. Você falar assim, CNN, Globo News e tal, não vamos também a tanto. Mas aqui na Baixada, que as emissoras aqui fazem uma boa cobertura, né, também de excelência, como a Santa Cecília, a própria TV Tribuna, aqui a VTV, então as emissoras locais aqui, então a gente não vai ficar atrás pela TV Guarujá e pela Guaru TV, e pela Rádio Guarujá e as redes sociais, não ficaremos atrás. Teremos a partir das 5 horas, além de eu estar junto com o Marcelo Castilho, teremos nossos convidados que estarão analisando aí a tomada dos números, os números vão aparecendo, então vamos ter alguns convidados que vão participar com a gente, até para comentar como é que foi o primeiro turno, o que eles acharam, se caso houver segundo turno, qual é a perspectiva, qual é a expectativa. Entendeu? Nós vamos analisar todos esses detalhes, tá bom? Então tudo isso vai ser domingo, já estamos convidando vocês, domingo, a partir das 8 horas da manhã, pela Rádio Guarujá, 1550 kHz, cobertura para toda a Baixada, todo o litoral norte e sul, e aqui no Guarujá, TV Guarujá, canal 11 da NET e a Guaru TV, aí em Vicente Carvalho. Muito bem. O Baixinho manda avisar, Marcelo, que vamos arrebentar, essa expressão também, arrebentar a boca do balão. Faz tempo que eu não ouço isso. Ele falou assim, olha, avisa aí que nós vamos arrebentar a boca do balão. Eu falei, tá bom então, vou avisar aqui, arrebentar a boca do balão. Beleza, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos em frente, vamos com as manchetes. As principais manchetes do dia. Muito bem, 8h16, vamos com as manchetes. Olha, a mãe de jovem morta pelo marido, ela faz um apelo, e é um apelo muito pertinente. É um apelo que cabe nesse momento. Abre aspas, ela diz, parem de matar nossas filhas. Então, China felicita Peraí, Marcelo, Biden, segura Brasil. só um pouquinho, só uns minutos, só segura um pouco. Esse apelo que essa mãe está fazendo, ele é importante, principalmente para essa homaiada que anda aí, sabe? Frustrada. Esses machões aí de meia tigela, que quando termina um relacionamento, eles não aceitam o fim do relacionamento, aí o que eles tomam por decisão? Tirar a vida de um inocente. E prejudicar toda uma família, porque tem filhos aqui, tem crianças que estão sofrendo agora. Quer dizer, o camarada não leva em conta nem os filhos. O que ele ganhou com isso? A vida dele agora vai ficar melhor, tá? Ele matou a moça e vai ficar melhor agora a vida dele? Vai mofar lá numa cadeia. Então o apelo aqui dessa mãe é muito pertinente, cabe muito bem agora. Parem de matar nossas filhas, porque é isso que essa gente ruim está fazendo.
termina o relacionamento, ele não aceita, aí vai lá e tira a vida da moça. Eu vou falar, é demais. Pode ir, Marcelo, continua. China felicita Biden. Brasil, Rússia e México mantêm o silêncio. Jovem tem dedo de mão necrosado após ser picado por aranha, isso em Mongaguá. Segundo bastidores do Palácio do Planalto, General Heleno tentou convencer Bolsonaro a parabenizar vitória democrata. Homem é preso por suspeita de estelionato e fraudes bancárias em São Vicente. Site do TSE sai do ar há 3 dias da eleição. Baixada Santista registra 421 novos casos e 24 mortes por Covid-19 em 24 horas. Milícia e tráfico são vinculados a 31 candidaturas. Polícia Civil prende dupla suspeita por tráfico de drogas em Itanhaém. Último debate em São Paulo reúne 10 candidatos. Às 8h19, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube, Facebook e Instagram, pelos 1550 da Rádio Guarujá, direto dos estúdios da Rádio Guarujá, aqui no Santa Rosa, para você que sintoniza aí na sua casa, no seu carro, ou através do nosso aplicativo, você baixa para você acompanhar no seu celular, e também pela Guaru TV em Vicente de Carvalho e pela TV Guarujá, canal 11 da NET. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Guarujá, é claro. Guarujá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, nós vamos até às 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade, e você sabe que você já nos acompanha aí pelas redes sociais, pela Guaru TV, também pela TV Guarujá e nos 1550 aqui da Rádio Guarujá. E tudo isso é possível, está acontecendo, inclusive a nossa cobertura agora no domingo que nós vamos fazer das eleições, por conta da Connect Telecom. A Connect, essa empresa que coloca à tua disposição aí uma internet de qualidade, porque hoje a gente sabe que não é fácil, né? A gente ter internet de qualidade, então a Connect Telecom coloca para você. Então você compra aí um pacote, você adquire, entra em contato com eles e você vai ter aí a alta resolução, você vai ter um bom download, um bom upload, tem que estar tudo isso bem combinado. Eu aprendi isso, eu não sabia. É a questão do que é o download e o que é o upload, né? Quando você download é quando você baixa, upload é quando você manda, quando você envia. Então, se você não tiver uma boa conexão, não tiver
uma internet de qualidade, complica a situação. Então, tá aí, ó, 4062-9122, esse é o telefone da Connect Telecom. Entre em contato com eles, e aí vocês vão ficar satisfeitos. A exemplo do que nós estamos aqui também, bem satisfeitos. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor Luiz Paulo, bom dia. Bom dia, Hermínio, olá, Marcelo, olá a todos, dia. Toda a nossa rede de contatos aqui, Facebook, Instagram, esqueci o nome agora, YouTube, da TV Guaru, da Guaru TV, melhor dizendo, e da TV Guarujá. Muito bom. É isso aí, estamos para todos os lados aí, agora não tem jeito, né? Só tá faltando sinal de fumaça agora. Só falta isso aí e bater tambor, né? Apesar que não vamos lembrar isso aqui na rádio, bater tambor, que isso aí já pegou, isso já deu ruim aqui. Uma época aqui já deu ruim. Muito bem, mas vamos lá. Tá terminando tudo aí, né? Ontem deu uma passada ali pela TV Cultura, tava tendo debate lá dos candidatos de São Paulo. Né? Se eu não me engano, também teve da TV Tribuna, do grupo A Tribuna, só que ele foi transmitido pela internet apenas, né? Eu vou dizer para você, Luiz Paulo, e para você, Marcelo Castilho, eu acho uma tremenda chatice. Eu sei que vão dizer que é necessário, é importante. Eu vou dizer assim, me desculpem, importante para quem? Porque, olha, o público, quem fica ali são os panfleteiros, são aqueles que ficam ali, né, todo gazeteando, a turma do gargarejo fica ali. Agora, o povo mesmo, eu me lembro que tinha um personagem no Jô Soares, ele era da Roma Antiga, né? Cadê o Luiz Paulo? Caiu o Luiz Paulo aí, voltou. Não cai não. Voltou. Viu, Luiz Paulo? Tinha um personagem no Jô Soares que fazia o papel da Roma Antiga. Aí o Flávio Miliati, ele era o senador, ali, talvez o presidente ali do Senado, uma coisa assim. Aí ele falava assim, hoje estamos aqui, vamos pedir para o povo entrar. Aí entrava o Jô Soares com aqueles centuriões, né? Entrar com dois ali, homens ali, aqueles soldados, né, romanos, entrava acompanhando. Aí ele pode me soltar, ele fala, me solta, me deixa aqui e tal, deixa aqui a casa do povo. Aí o Jô Soares aí a câmera colava nele e falava assim, ele tinha uma expressão, depois você procura aí baixo, é muito legal. Ele fala, ora o povo, né? Aí os senadores se reuniam, precisamos decidir, porque isso é o povo que vai se beneficiar. Aí a câmera era o Jô Soares de novo, ele, o povo. Então quando os caras dizem assim, o povo se beneficia com os debates, olha, me desculpa, o povo muda de canal. Muda de canal, então, vai ver Netflix. Vamos lá, você tá falando do povo, eu até concordo contigo, até a página 2. Pois não. Porque, veja, se não fosse a possibilidade de debate, nós não saberíamos, melhor dizendo, que no caso de São Paulo, o Celso Russomano, que era até então o segundo na preferência do eleitorado, né, em pesquisas, que ele não tinha a menor ideia, ele foi realmente desmascarado, ele não está preparado, ele não tem a menor ideia do que é o plano diretor do município de São Paulo. Para dar um exemplo recente da atual eleição. Foi o debate, ele caiu por causa do debate? Ou ele caiu porque ele é ruim mesmo na rua? Outra coisa, ele cometeu uma gafe. Vamos lá. Eu não estou falando que foi isso que fez ele cair. O que eu estou falando é que quem se interessa por saber se o candidato está preparado, se ele sabe o que falar e tudo mais, reforçou o argumento. É isso que eu estou falando. Então, mas o Celso Russomano, a grande queda dele, ele estava na frente do Bruno Covas, bem no comecinho, as primeiras pesquisas ele estava na frente, com 26%. Aí ele comete uma gafe, ele vai numa palestra, e aí ele diz na palestra que quem votasse no Bruno Covas estaria realmente elegendo o vice que ninguém sabia quem era. Aliás, ninguém sabe quem é o vice do Bruno Covas.
A maioria não sabe quem é o vice. E nem do Russomano. Não, a maioria não sabe. A maioria não sabe quem é o vice. Poucos vices são bem preparados. Poucos. Então ninguém sabe quem é o vice. Aí o que acontece? Ele disse que estaria votando no Bruno para agora ele ia eleger. No caso, quem iria assumir a prefeitura de São Paulo era o vice. Aí alguém lá, um jornalista, perguntou: por quê? Você está dizendo isso porque o Bruno Covas, ele trata de um câncer e ele vai morrer, é isso? Aí ele muito deselegante, inapropriado, ele diz assim: vocês precisam perguntar isso para o médico dele. Aí os jornalistas continuaram insistindo, acabou a palestra, acaba a palestra aí, e o grande fato que se tornou dali em diante foi essa crueldade de Celso Russomano, e aí ligaram a crueldade dele com a crueldade de Jair Bolsonaro. Pronto, acabou. Aí ele despencou, Luiz Paulo. Deve estar seguindo a cartilha do presidente. Despencou. E aí ele vai dizer que morador de rua não pega Covid porque não toma banho. Então só falou besteira, isso tudo foi indo por água abaixo. Acabou. Okay. E o Bruno Covas... Não tiro essas declarações o fato da queda do Russomano na preferência do eleitorado em pesquisa. Agora, os debates, eles são importantes sim. Você pode não gostar. Ponto. Isso aí é a opinião do Hermínio Matos. Agora, que para uma parte do eleitorado ele é importante para você saber, para você observar o confronto entre os candidatos e perceber quem tem mais habilidade, menos habilidade oratória, quem tem mais habilidade, menos habilidade. De repente a pessoa não tem muito oratória, ok, mas você percebe que ela está preparada, que ela estudou a cidade. E aquela pessoa que é um simples aventureiro, que está lá pelo oba-oba. Vamos aos números. Está lá pelo poder. Vamos aos números. Quando eu digo que... Porque, primeiro, deixa eu te explicar. Por que eu acho que debate ele não ajuda? Penso. Porque você fazer um debate como aqui em Santos, com 16 candidatos, você sabe quanto cada candidato fala num debate de 2 horas? Máximo 2 minutos. Isso reclamação do Vicente Cassione, hein? Vicente Cassione falou: eu estou aqui com as minhas pernas doendo, quando ele fez um debate aí na Santa Cecília, as pernas doendo, e em 2 horas falei menos de 2 minutos. E é isso que acontece. O camarada fala menos de 2 minutos. Porque são muitos. Em São Paulo, lá parece que são 12 ou 14 candidatos. Mas a regra permite, Hermínio. O problema é esse. O sistema partidário é pluripartidário, ou seja, é uma infinidade de partidos. O TSE não tem como organizar isso, né? E as emissoras têm que adaptar isso na programação. E muitas delas acabam não utilizando. Então, você pode ver. Então, se nós tivéssemos a vigência correta da cláusula de barreira, no caso de Santos, se nós tivéssemos 6 candidatos ou 7 a prefeito, seria muito. Com a cláusula de barreira aplicada à eleição. Não é cláusula de barreira nacional, não. Não é isso. É assim, todos os partidos, põe na ponta do lápis, eles tiveram votação superior a 5% no município na última eleição municipal. Quem teve isso, na majoritária, né, no caso para o prefeito, então eles vão ter direito, quem teve mais de 5% dos votos vão ter direito a participar de debate. Então, agora deixa eu acesso a fundo eleitoral. Deixa eu só conceituar. O restante que corra atrás. Então, deixa eu conceituar aqui. Porque não é representativo. Então, mas como não é assim... O partido político que não consegue regimentar 5% dos votos válidos não é relevante, não é representativo. Então, você está falando de números, olha como os números são importantes. Como a democracia, pelo menos é o que se prega isso, que a democracia não pode olhar para isso, ela tem que abrir para todos, independente, então tem que dar oportunidade igual a todos, independente se o cara tem 0, o cara é 0,2, 0,3, até o 40%. Então, a oportunidade seria o registro da campanha, o registro da candidatura. Isso. Mas o acesso a recurso, o negócio tem que ser relevante. Mas nós estamos falando de debate. Isso acontece em todos os outros setores do serviço público. Mas nós estamos falando de debate. Vou dar um exemplo. Se você quer ter acesso a recursos de cultura,
você tem que mostrar que aquela atividade cultural era relevante para um grupo significativo de pessoas. Se você vai fazer só para 3, 4 pessoas, você não vai conseguir financiamento de nenhum lado. Nós estamos falando de debate, não vamos mudar o assunto, falando de debate. Então, num debate, numa campanha eleitoral, a democracia, ela exige que as emissoras, tanto de rádio como de televisão, façam nesse modelo. Tanto é que ninguém pode fazer um modelo diferente. Não existe debate diferente nesse modelo, com as atuais regras chamadas democráticas. Então você tem que dar oportunidade para todo mundo. Agora, o que os números estão revelando? Vamos lá. A Bandeirantes ela tem aquela tradição, a TV Bandeirantes, de abrir os debates. Fazer o primeiro debate. No Brasil inteiro, nas capitais. Aí ela abre os debates. Ela faz o primeiro debate lá. A audiência dela não compensa tudo aquilo que ela montou. Desculpem. Não compensa. Os telespectadores não saem lá da Globo, dos 40% que a Globo tem em novela, em qualquer outra, em jogo de futebol, em Jornal Nacional, em que for, para assistir as propostas dos candidatos lá na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes continua patinando lá com 1 ponto. Quando dá 1 ponto, 2 em debate. Você acha que a TV Cultura, eu já abri aqui. Quanto foi a audiência ontem da TV Cultura? Vamos ver aqui. Chuta aí um número. Chuta um número. Número bom, hein? Historicamente, a Cultura fica entre 2 pontos e o traço. Pois é. Historicamente, essa é a audiência da Cultura. Ontem foi 1,7. Não compensou para a emissora tudo que ela mobilizou. Ela gastou muito mais do que ela arrecadou com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: muito candidato, o eleitor, vamos falar agora do eleitor, não está interessado. Me desculpa, o que revelam os números das audiências, eu vi nas redes sociais aí. Toda emissora aqui da Baixada que fez rede social, eu fui olhar os números das redes sociais, é pífio, uma coisa irrisória. E outro detalhe, não mudou nada para nenhum dos candidatos, nenhum candidato se beneficiou com isso. Então, eu sei que eles vão jurar de pé juntos, eles vão dizer que debate é importante, ainda mais quem está atrás. Quem está atrás precisa. O cara que está na frente não quer saber. Então, o que acontece? Quem está atrás já entra com a candidatura morta, porque Entendeu? Não tem representatividade, não tem como entrar, por exemplo, num debate se tem uma porcentagem pequena. Ontem o que eu assisti lá da TV visibilidade. Cultura, eu vi um pedacinho da TV Cultura, Joyce Hasselman fazendo micagem, sabe, cantando musiquinha. Ainda bem que o Bruno Covas ele deu uma descompostura ali, sabe? Fica até feio, uma mulher... Uma senhora, uma jovem senhora, deputada, fazendo aquele tipo de palhaçada. E virou aquilo, virou um cirquinho. É que o Bruno não entrou. O Bruno está muito bem preparado, ele não entrou, né, nesse negócio. Todos queriam atacar o Bruno Covas, a realidade era essa. Vamos atacar o Bruno Covas e destruir... Na frente, né, o alvo, né? E destruir a imagem do Russomano. Quem está colado no Russomano está destruindo a imagem do Russomano. Olha o que o Gilmar Tato fez ontem com o Russomano. Acabou com ele. Então, quer dizer, debate é para isso. Agora, o povo, vamos lá, o povo quer ver? Não dá audiência. Agora, o que... Eu sei o que o povo quer ver no debate. Ele quer ver barraco. Então, mas... exatamente. Então, ele quer ver barraco. Por que Marcelo Rezende, por que Ratinho, por que José Luiz da Atena tem... Não misturemos as coisas. Tem audiência. Porque tem barraco, porque tem miséria, porque tem gente sofrendo. Então, o povo gosta disso. Então, o Ratinho, historicamente, tem audiência por quê? Porque mostra aqueles barracos, aquelas brigas. O povo quer... O Marcelo pegou na veia agora, o Marcelo foi cirúrgico. Desculpe, mas numa candidatura, numa eleição, o candidato que se traveste de Ratinho, de Marcelo Rezende, perde a eleição. Historicamente, perde a eleição. Toda vez que um candidato vem num debate fazer barraco, imaginando que o povo quer ver barraco, ele perde a eleição. Só ele se prejudica. Só se dá bem o candidato que tem moderação, que tem equilíbrio, que tem postura. Isso é histórico. Isso as eleições têm provado isso. Não sou eu que estou dizendo, não estou inventando a pólvora aqui,
Aliás, a pobre é chinesa. Hermínio, quando eu falo que o povo quer ver barraco em debate, é no debate. Eu não estou falando do resultado da urna. Não, mas é no debate mesmo que eu estou falando. Isso. O candidato que promove barraco no debate, ele se dá muito mal. Ele se dá muito mal. Ó, aquilo que o Collor, lá em 1989, ele fez com o Lula, de pegar a filha dele e de inventar... Não foi no debate. Não, mas ele usou aquilo... E apresentou a filha do horário eleitoral. No horário eleitoral. Depois ele usa aquilo no debate, ele usou o argumento. Quando ele faz aquilo, que ele usa no horário eleitoral e traz para o debate o tema, ele se deu bem naquele momento. Parece que se deu bem, o Lula não conseguiu reverter. Mas dali em diante, quem tentou fazer igual se deu mal. Se deu totalmente mal. Porque mudou a regra dali em diante. Quem tentou fazer, não, o público não aceitou mais, o eleitor não aceitou mais você atacar o pessoal. Tanto é que criaram regras de ofensa pessoal, coisa que não existia. Você pode ver que o barraco que teve na eleição de 89, com Brizola, com Paulo Maluf, ficou engraçado, só ficamos nós dando risada daquilo, aquilo ficou engraçado. Eles ganharam a eleição, eles foram para o segundo turno, quem se beneficiou daquilo? Nada, o eleitor não gosta disso. Não gosta disso. Ó, aqui nessa rádio... O eleitor, ele vai dar audiência. Eu vou concordar com o Marcelo Hermínio. Aqui nessa rádio... Aquele barraco deu muita audiência entre a Marta e o Maluf. Não, mas quem... Na prefeitura. Então, mas dá audiência. Agora, dar voto é outra coisa. Aqui nessa rádio, eu avisei em 2012 para que os candidatos que iam debater aqui se comportassem. Até porque tinha uma mulher, que era Maria Antonieta, e tinha um outro candidato aqui. Eles foram agir se comportando mal, eles viram o que as urnas mostraram depois. E olha que a Antonieta estava atrás do Farid. A Antonieta estava atrás na pesquisa. E eu avisei para eles, olha, vocês vejam lá como vocês vão tratar, porque além de tudo, dela merecer todo o respeito por ser uma candidata, tem que ser respeitada, mas ela é mulher. Então vocês tomem cuidado, vocês vão vitimizá-la. E aí foi dois candidatos aqui. Farid foi um. Foi aqui se comportaram muito mal e deu no que deu. Entendeu? É por aí o caminho. Então, em debate, o candidato ele tem que ter equilíbrio. Se ele começar com muita gracinha, olha o exemplo do próprio Márcio França com o João Dória, em 2018. O Márcio França ficou ali com as picardias dele o tempo todo. Não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada aquilo, ele ficar com picardia, né? E ficar cantando musiquinha de carnaval, né? Não adiantou. Não é isso que o eleitor... Veja bem, eu não estou inventando... Agora, Hermínio, vamos também pontuar outra coisa. Você tem razão no que você está falando, só que tem uma coisa. A maioria dos candidatos, quando vão participar de um debate, eles não estão preocupados em mostrar conteúdo, porque muitos não estão preparados para mostrar conteúdo. Exatamente. Esses candidatos, eles estão preocupados em desconstruir a imagem de quem está na frente, de tentar, de alguma maneira, capitalizar isso no debate, para tentar levar isso para a campanha. Você tem toda a razão. Aí, o que mostra a audiência, quando vai se aferir, é aferir que fala, professor? Sim. Aferir? Sim. Quando você vai aferir a audiência é pífia. Porque o povo não quer ver aquilo, o povo não está querendo ver aquilo. Agora, eu aposto muito na entrevista individualizada. A entrevista individualizada. Segundo turno é diferente. Coisa também que não deveria existir no Brasil. Segundo turno, isso é uma palhaçada. Agora, minha opinião, né? Então, segundo turno você tem 2 candidatos. Aí sim. Aí você Hermínio, o voto tinha que ser facultativo, Hermínio. Para começar. Para começar, tinha que ser facultativo, tinha que ser dividido por regiões, né? Ou seja, distrital. Bom, o Baixinho já falou aqui, para começar, ele está falando aqui. E para terminar, hein? E para terminar? Como é que vocês vão terminar isso aí? Ele está falando aqui. Então vamos lá, ele está com uma máscara bacana hoje. Ele falou, então vamos terminar. Só o operador tem máscara bacana, hein? Ô professor, tem vários temas aqui para você falar. Ontem aqui a nossa ouvinte falou da questão dos maricas. Como é que surgiu isso? Né? Como é que surgiu essa história de maricas? Já pesquisei, já está aqui na ponta da língua. Aí tem. Você sabe que tem uma outra emissora em São Paulo que ontem eles estavam falando desse assunto também. Como é que surgiu? Ah, é? E eles não tiveram a resposta.
Não tiveram a resposta. E eu fiquei vendo aquilo. Poxa! Não conseguiram achar. Mas eu acho que o professor tem. Eu tenho, eu consegui achar. Eu falei, aí eu fiquei pensando cá com o meu. Sozinho, eu tava sozinho, falei, confio no meu staff. Se eles tivessem o professor Luiz Paulo na programação, agora ficam ali com aquela papagaiada o tempo todo. Mas se tivesse o professor Luiz Paulo, teriam bem a resposta. Vamos lá, professor, vamos saber. O baixinho diz que não aguenta mais, ele quer saber o que é marica. Vamos lá. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Ei, sextou. Que beleza. Você sabia? Nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro criticando uma parte da sociedade brasileira e da imprensa, comparando-os, né, com covardes, porque não enfrentavam a pandemia de Covid como homens. E ele falou assim, tem que deixar de ser marica, tá ok? Pô, e isso é uma expressão que normalmente é associada, né, com o homem que se faz de mulherzinha, como se você chamar um homem de mulher fosse uma ofensa, mas para algumas pessoas, né, você duvida da masculinidade chamando de mulherzinha. A expressão maricas é uma expressão das mais antigas da língua portuguesa, porque é um diminutivo carinhoso, originalmente, para o nome Maria. Então, algumas pessoas, de repente, conhecem uma senhora mais antiga, uma senhora mais idosa, uma velhinha, que o apelido é Dona Maricas, Dona Mariquinha, né? Porque o nome dela é Maria, né? Não chama Maria Helena, Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Maria Aparecida, né? Dona Mariquinha. E aí, marica, o mariquinha seria até um diminutivo desse apelido marica. E aí acabou se associando o apelido marica para dar para um homem que de repente é frouxo, que é covarde, ou até mesmo que tem uma situação, uma opção de homossexual. Então, a expressão maricas, antiquíssima na língua portuguesa, existem registros do apelido marica já em 1250, ou seja, na metade do século XI, nós já temos o registro escrito do apelido marica, né, para Maria, um diminutivo carinhoso, e aí o uso disso também é bem antigo, também por Portugal, a partir do século XIII. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, tá aí. Ficou satisfeito, baixinho, já? Então, tá bom então. Tem que deixar de ser mariquinha aí, pô! Que absurdo. É brincadeira, né? Que absurdo, não é fácil não. Mas vamos em frente. Ainda mais a imitação do professor, né? Brincadeira também. Luiz Paulo. Essas imitações não podem continuar, pô. Perde toda a credibilidade desse professor aí. Luiz Paulo, daqui a pouquinho no assunto do dia, nós vamos ter a participação também do médico cardiologista, o Dr. Lucas Suman. Vai participar aqui hoje. O pai do Gabriel, vamos lá. Até porque tem um problema muito sério relacionado com as questões cardíacas, que é o diabetes. Há uma preocupação muito grande por causa da pandemia, as pessoas se alimentam mal, as pessoas e tal. Então, questão do não estão diabetes. Conseguindo fazer os exercícios que há recomendação para ser feito, sem dúvida. E também, Luiz Paulo, vamos comentar um pouquinho antes, vou comentar contigo e com o Marcelo, as pesquisas. Sabe que a Santa Cecília, com o Instituto Badra, está divulgando aí as pesquisas. Já saiu de Bertioga. Então a gente vai ver as outras que ela vai disponibilizar aqui, que eles irão disponibilizar. O Instituto de Pesquisa A Tribuna, o IPAT, né? IPAT já lançou. O Rogério Santos continua na frente e há uma surpresa ali. Eu fiquei muito surpreendido com o que a tribuna ela colocou em relação à pesquisa. O segundo colocado agora se torna Ivan Sartori. Mas, o apoio nominal do presidente Bolsonaro. Mas lá com 7-8%. Não é nenhuma Brastemp, entendeu? Mas subiu muito, viu?
Ele estava lá com 3%. Ele estava com 3%. Foi a 8%, tá bom. É uma grande subida. Mais que dobrou a Agora, quem cresceu muito foi Rogério Santos, está quase 40%. E seguindo esse crescimento, pode ser que termine no primeiro turno. A mesma situação de Itanhaém, né? Itanhaém, o vice-prefeito é o candidato à sucessão ao Marco Aurélio, então o Marco Aurélio tem uma boa avaliação, né? E o vice-prefeito, e ele está andando com o candidato dele por toda a cidade. É quase que a mesma situação. O Rogério Santos não é vice-prefeito, é o Sandoval Soares, mas ele foi secretário de governo do Paulo Alexandre 7 anos. Né? E o Paulo Alexandre está andando com ele, está endossando totalmente a candidatura, e o Paulo Alexandre também tem uma grande aprovação das suas gestões, né? Ele está muito bem avaliado, o Paulo Alexandre. Acho que tem mais de 80% de aprovação. Então, realmente isso está sendo o que acontece também em Praia Grande. A Raquel Chiri, ela tem uma neófita, né, na política, nunca disputou nenhum cargo, mas ela foi secretária do Mourão, e o Mourão está com ela realmente indo em todos os bairros. Ele se licenciou, né? Ele se licenciou. O Mourão se licenciou da prefeitura para ser o cabo eleitoral da Raquel Chiri. Então é isso aí, porque senão não vira. Agora, eu acho isso muito bom. Não podemos falar agora, vamos embora. Não posso falar o que eu acho. Vamos deixar isso para lá. No domingo após... Segunda-feira você fala. Não, domingo após as 5 da tarde a gente pode falar. Aí podem falar o que nós achamos. Vamos embora, vamos em frente. Luiz Paulo, já aqui no assunto do dia, tá certo? Daqui a pouquinho. Até já. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Não tem pra ninguém, rádio é só Guarujá. Alô, 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 nação santista. O radar está... A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Sábado, 14 de novembro, tem a 21ª rodada do Brasileirão. Santos e Internacional se enfrentam na Vila Belmiro. Transmissão a partir das 3h30 da tarde, aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Ouvir a Guarujá é bom demais. Guarujá. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE, o governo federal reforçará as parcerias para que os sistemas de ensino garantam o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A PNEE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular, em escolas regulares inclusivas, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a equidade e a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Litoral no maior astral, AM Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Nós demos essa notícia
que ela é muito chocante mesmo, né? Foi na abertura do programa, eu dei essa manchete. Então, abrindo aspas aqui, a mãe dessa moça que foi morta, ela disse: parem de matar nossas filhas. A Sabrina não merecia isso. Nenhuma mulher merece isso. Os homens têm que entender que não são donos das mulheres. Fecha aspas. Esse desabafo, esse apelo que está sendo feito aqui, é da auxiliar de limpeza Eliane Rodrigues da Silva, de 42 anos. A filha dela, Sabrina, de 19 anos, foi morta estrangulada pelo marido, que tem 20 anos. Quer dizer, um casal muito jovem, né? Ele já se entregou à polícia, confessou o crime. O rapaz é um ajudante pedreiro, matou a companheira foi lá em São Paulo. Ele fugiu aqui para a Baixada após ser expulso lá da comunidade que ele estava. Segundo as autoridades, o suspeito confessou para os policiais da delegacia, do DEIC, Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Santos, que matou a companheira estrangulada. Ele alegou que cometeu o crime porque foi traído. Então isso é o que motivou ele a cometer o crime, né? Então a mãe da vítima está dizendo, inclusive a mãe da moça que faleceu diz, assim como em depoimento à polícia, a mãe da vítima desmentiu a versão do genro. Ele mentiu, porque um dia antes, ela diz, minha filha me ligou por chamada de vídeo e disse que estava arrumando as coisas para vir embora, porque de que ele roubava dinheiro dela, ela não aguentava mais. Então, para mim, ele fez isso e não aceitou a separação. Olha, lamentavelmente, vamos colocar aqui, viu, Marcelo? Na maioria dos casos, as mulheres têm razão. Toda vez que uma mulher reclama que um homem a agrediu porque levantou a voz, porque pegou um objeto ameaçando, vamos supor que a pessoa pegue um objeto ameaçando, eu vou te matar, ou eu vou te bater, pega um objeto qualquer. Então, as mulheres, elas têm razão, elas são as vítimas, porque os homens, inclusive por conta desse machismo que está embutido dentro do ser humano, ele está dentro. Ou você luta contra isso, porque nós crescemos numa sociedade em que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. E a mulher, como sendo aí sempre, né, o chamado sexo frágil, o homem se acha no direito, ele de lavar a sua honra. Esse rapaz, é um rapaz jovem, 20 anos. O que ele quis fazer aqui? Lavar a honra. Sabe essa expressão que se usava antigamente? É isso, lavar a honra. Então... É do século retrasado, né? Há muitos anos, Marcelo, há muitos anos, eu estou aqui na Rádio Guarujá, eu me lembro que lá nos anos 2000, quando eu apresentava um programa aqui, que era popular mesmo, começava logo 6 horas da manhã e tal, e aí eu falava para as mulheres naquela época que quando o homem disser, eu vou dar na sua cara, você corra. Eu já dizia isso lá nos anos 2000, comecinho dos anos 2000. Corra, procure ajuda, se esconda, porque quando ele diz assim, eu vou dar na sua cara, ele vai bater. E quando ele disser, eu vou te matar, aí fuja, se puder, fuja do país. É o que eu falava, viu, Marcelo? Parece ser muito forte o que eu estou dizendo, mas eu falava isso. O baixinho está aí, ele sabe disso, ele já me acompanhava naquela época. Eu já dizia isso para as mulheres. Cuidado, quando o seu companheiro, que você não está se dando bem com ele por qualquer motivo, ele te ameaçar, foge. Ou se protege, se blinda. E se ele disser, vou te matar, minha amiga, aí o troço fica feio. Fica feio.
Porque se ele desconfiar de qualquer coisa que a mulher tiver, uma conversa que ela estiver tendo na rua, no local de trabalho, qualquer coisa que ele botar na cabeça, ele entender aquilo como traição, esquece. Lamentavelmente, a maioria vai fazer, como esse rapaz aqui fez. Ele tem 20 anos, não é uma questão mais, mas ele era um homem já, tal, e ficou... Não, aqui é. Infelizmente, os homens, o ser humano, que é homem, nesse conceito de ser humano, não aceita o fim de um relacionamento. A maioria não aceita. Eles não aceitam. Terminamos, não dá, não aceita. E normalmente, para chegar nesse ponto, eles já eram agressivos. Porque quando a mulher dá um basta, fala assim, eu não quero mais, é porque ele já era agressivo. Era um mau provisor, péssimo pai, péssimo marido. É isso. Normalmente, quando a mulher diz basta, é porque o camarada ele é horroroso. Chegou no limite. Não, ele é um horror. Ele é um péssimo marido. Não dá carinho para os filhos, dá carinho para a mulher. Pode pegar. Eu não estou aqui inventando a pólvora chinesa, viu, Marcelo? É bom lembrar que a pólvora é chinesa. Tem que lembrar comunista. É bom lembrar isso. Então, não estou aqui inventando nada. Agora, Hermínia, só para complementar, Hermínia, é importante o que você está falando. Agora, muitos casamentos, eles ainda continuam, mesmo com a mulher sendo oprimida, porque este homem, este covarde que ameaça a integridade da mulher, ele ameaça também a integridade dos filhos. Dos filhos. E a mãe, ela procura proteger os filhos de todas as formas. Ela zela também pelos filhos. E outra coisa, por isso que, a mulher, infelizmente, acontece essas tragédias. E a mulher também, ela acredita que pode até reverter, que ele vai melhorar. Também tem isso, Hermínio. Já entrevistamos aqui representantes da delegacia da mulher e acontece um fato que a mulher apanha quando chega na delegacia, ela não formaliza a denúncia, porque depois ela fala assim, não, mas ele me prometeu... Ela volta atrás, né? Ele me prometeu que vai mudar. Ele me prometeu que não vai fazer mais. Mas baseado em quê que ele não vai fazer mais? Aí ele vai fazer. Lamentavelmente vai fazer. E as notícias que chegam... Olha, eu estou falando... Eu apresentava um programa diário. Eu estou falando de 2000. 2000, 2001, 2002. Era isso. Já tinha essas notícias. E eu já dizia lá em 2002, 2010, já dizia, quando ele aumentar a voz para você, acende a luz amarela. Fique esperta. Quando ele disser que eu vou te matar, você foge. Some, porque ele vai fazer. Se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai fazer. Ele vai fazer. E esses caras fazem mesmo. Como você disse aí, Marcelo, os covardes, eles fazem mesmo. Eles vão fazer. Porque isso está incrustado, está dentro do ser humano. Essa coisa do machismo, lavar a honra, acabou, vai fazer. Ele quer ter o domínio total, né? O homem não aceita. Olha, pegou, tá na cozinha, passou a mão na faca e fez, eu te mato se eu te pegar com outra, com a faca, olha, filha, corre, se protege, porque se ele te ver, ele vai aquele objeto que ele pegou ali, ou um outro, ele vai. E quando não tem objeto, é no estrangulamento, é na mão, como aconteceu com a moça, foi estrangulada, é na força física. Acabou. É isso aí. Lamentavelmente, gente, eu estou falando uma coisa aqui que é muito ruim de se falar, mas é ruim, é isso que acontece. Olha a família agora toda sofrendo. E a mãe aqui fazendo um apelo. Parem de matar nossas filhas. E realmente essa moça não merecia, nem essa, nem outras que já morreram por causa disso. Outras que foram espancadas por conta de ciúme, por conta... É isso aí. Agora, Hermínio, imagina quantos casos que não são revelados, alguns são revelados. Agora, quantos que estão no ostracismo e têm requintes de crueldade muito pior. Quando uma mulher diz que foi ameaçada, eu tenho muita dificuldade de acreditar no homem. Eu tenho muita dificuldade. Eu fico do lado da mulher. Porque historicamente a mulher tem razão.
A mulher tem razão. Historicamente, eu tenho muita dificuldade, sabe? Mas também ela... Sabe aquela história do estuprador, né? Mas também ela usou sainha, ela tava... Sabe esse tipo de história? Ou o pedófilo, né? Mas também ela vinha aqui, roçava na minha perna. Que história é essa? Não tem argumento, não tem defesa. Não tem defesa para isso. Eu tenho muita dificuldade. Falo até para alguns amigos, eu tenho muita dificuldade. Homem que ameaça a mulher, eu tenho muita dificuldade de acreditar que também ela o provocou, também ela é osso duro de roer, também ela é carne de pescoço, sabe o também? Eu tenho dificuldade. Eu fico do lado da mulher, porque na hora do vamos ver, eles cumprem o que eles ameaçam. Esse rapaz aqui, cumpriu o que ameaçou. Ele cumpriu o que ameaçou e pronto. Por isso que a mãe está fazendo esse apelo. Parem de matar nossas filhas, porque eles estão matando mesmo. O cara pega uma faca, o cara pega um facão, o cara pega uma pedra, pega um pedaço de pau, eles estão matando. E quando não resolve com algum objeto, é na mão, como aconteceu com o rapaz aqui. 20 anos, a moça tinha 19. Ele estrangulou. Acabou, é isso aí. Então, olha, se conselho fosse bom, Marcelo, como é que é a história? Não se dava, vendia. Vendia, né? Quer um conselho? Quando ameaçar, olha, ameaçou, abre o olho, ameaçou. E se disser a palavrinha mágica, eu vou te matar. Aí, um Deus os acuda. Aí complicou a situação. Porque a hora que ele vê uma cena, ele desconfiar, lamentavelmente, ele vai agir. Lamentavelmente. Isso é muito triste, mas vai agir. Bom, 9 horas... Mas também, Hermínio, só para complementar também, a mulher que foi agredida, ela tem que denunciar. Ela não pode se calar. Existem os instrumentos para isso. Apesar de que existem homens que passam por cima, ainda mantêm o orgulho masculino, mas existem instrumentos. A mulher tem que denunciar para essas pessoas serem, através da lei, julgadas. Existem leis que protegem a mulher. Muito bem, então vamos à nossa janela comercial, 9h05, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade, o Rubens Marcon e depois o assunto do dia. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá é minha melhor companhia. Não perca, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na Guarujá AM, programa Vidência no Ar, com a apresentação do Padre Cândido Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Guarujá AM. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, página no Instagram, né, lá no Instagram é Guarujá AM, não é isso, Baixinho? Guarujá AM, Rádio Guarujá. Canal do YouTube Bom Dia Cidade e também na página do Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Esse é o nosso endereço. Você sintoniza 1550 kHz, prefixo mais tradicional toda a Baixada,
São 74 anos aí de atuação da Rádio Guarujá. Ou você pode baixar o nosso aplicativo entrando no nosso site para você nos ouvir através do seu celular. E a nossa parceria que nós estamos com a TV Guarujá e a Guaru TV. TV Guarujá Net, Canal 11 e a Guaru TV para Vicente Carvalho, para você que acompanha aí em Vicente Carvalho. Muito bem, olha, a Baixada Santista, ela registrou 421 novos casos da Covid-19 e 24 mortes em 24 horas. Então tá aí. Os números não mentem. Isso aqui é resultado das aglomerações. Quanto mais a gente se aglomerar, quanto mais não usar máscara, não manter o distanciamento e não lavar as mãos, higienizar com álcool em gel, o resultado vai ser esse. Estaremos sempre com os números. Olha aí, eu tô aqui cá pensando, viu, Marcelo? Passando a eleição aí, os números vão... Porque o Ministério... para quanto vai esses números? O Ministério da Saúde está com problemas lá, né? Está com problema lá com o site deles, lá toda a operação, tem um problema. Ele foi invadido por hackers, né? Então eles estão com problemas. A hora que tudo isso se consertar, não tiver mais nenhuma situação adversa aí, você vai ver o que vai acontecer. Os números vão começar a aparecer, e porque a Europa está daquele jeito que nós estamos vendo aí, ouvindo as notícias todo dia. Está preocupante, tem uma segunda onda. E o Brasil, segundo os infectologistas, eu tenho acompanhado vários infectologistas, o doutor Evaldo Stanislau tem falado sempre, nós não passamos pela primeira onda, ainda estamos na primeira onda. É um problema muito sério, lamentável, né? O que vai acontecer. Deixa eu trazer aqui o Rubens Marcon, que vai apresentar para nós o Pense Nisso. No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon. Bom dia, Hermírio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aleph. Um bom dia a todos. Tens o hábito de juntar objetos inúteis, crendo que um dia, não sabe quando, poderá precisar deles? Tens o hábito de juntar dinheiro, pois pensa que no futuro poderá te faltar? Tem o hábito de guardar roupas, brinquedos, sapatos, móveis, utilidades domésticas e outras coisas que já não estão mais em uso há bastante tempo? Tem o hábito de guardar o que sente, bronca, ressentimento, tristeza, medo, pessoas. Não faça isso. É antiprosperidade. É preciso criar um espaço vazio para que coisas novas possam chegar à tua vida. É preciso eliminar o que é inútil e na tua vida não coopera em nada para que a prosperidade possa vir até você. É a força do vazio que absorverá tudo aquilo que você deseja. Enquanto estiver material ou emocionalmente carregado de coisas velhas e inúteis, não haverá espaço aberto para as novas oportunidades. Os bens precisam circular. Limpar a gaveta, o armário, o teu quarto, a garagem. Dar o que já não usa. E essa atitude de guardar todo esse montão faz com que sua vida não renove. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, daí o Rubens Marcon, nosso life coach Rubens Marcon, que volta com a gente na segunda-feira, né? Segunda-feira, aqui no assunto, no Bom Dia Cidade, dentro do assunto do dia. Muito bem, o Fernando Santos, o repórter Fernando Santos, ele fez uma matéria até para elucidar o que vai ser feito com a UPA ali do Jardim Boa Esperança, porque é um problema sério. Ela ficou abandonada há muito tempo, ela foi inaugurada, todos lembram, lá em 2014, né? Começou tudo aquilo e tal. Depois aquilo não serviu, foi abandonado, virou ali, foi até uma vergonha aquilo para a cidade, o que aconteceu. Vamos ver qual é o destino que vai ser dado para essa UPA. Vamos acompanhar essa matéria. Você lembra da UPA do Boa Esperança, que foi entregue pela antiga administração em 2012 e fechada no final de 2016? Pois é, hoje nós estamos aqui para poder mostrar para você um novo projeto, o Centro Integrado em Saúde e também SAMU, aqui no Boa Esperança. A princípio essa obra ela foi dividida em 3 etapas, né? Sendo que essa primeira agora seria a limpeza de toda a área e a verificação de toda a estrutura
Começando já a execução da base do SAMU. E a partir da primeira etapa concluída, a gente vamos agora indo para os próximos passos, que é a parte da vigilância sanitária e as zoonoses também, né, na sequência. A gente está fazendo essa parte de verificação da estrutura, da integridade da estrutura, e com isso a gente vamos determinar o que vai ser feito para as próximas etapas. A gente foi a faculdade escolhida pelo programa Mais Médicos para ser a universidade com o curso de medicina, e com isso nós temos o plano de contrapartida de melhorar todos os equipamentos que foram então escolhidos pela prefeitura como uma necessidade de melhoria. Aqui nesta unidade será um centro integrado de vigilância em saúde e SAMU. Isso quer dizer, num espaço nós teremos toda a necessidade, né, resolvida do ponto de vista de vigilância, tanto epidemiológica como saúde, vacinação e os programas relacionados com o que a vigilância toma conta, que é dengue, raiva e todos os outros relacionados com algum tipo de vigilância, inclusive a epidemiológica, né, e a sanitária também. E o SAMU, que precisa de uma área, um local em que possa ter várias opções de tráfego, que é justamente essa região aqui. Muito bem, então tá aí. Boa matéria que o Fernando Santos trouxe pra gente, colocando aí o secretário, né, o secretário de saúde aqui de Guarujá, o Canaciro. Então, importante. Ele tá falando... São dois equipamentos, hein? São dois equipamentos no mesmo lugar. No mesmo local, muito bom. Uma boa destinação que está sendo dada essa UPA. Né, já a reforma já começou. Né, já começou a reforma. Então, muito bom, interessante. Porque ali realmente ficou tudo abandonado, uma coisa complicada. Né? Aquela história, aquilo foi usado, lamentavelmente, como mote de campanha. Né? Foi ali em 2014. Né? A ideia era ajudar o candidato... aquele candidato Padilha, né? Lembra do Padilha? Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde e tal. Teve candidato ao governo do Estado. Então o governo federal, na época, começou a lançar um monte de UPA em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. Não cabia naquele lugar, ele lançava lá, acabou. Mas muito bem, vamos em frente aqui. Vamos lá, vamos já com o assunto do dia. Vamos embora. Assunto do dia. A maior tribuna livre do rádio. Muito bem, vamos com o assunto do dia. Marcelo, os nossos convidados já estão por aqui, dentro do Bom Dia Cidade. Temos aqui já o professor Luiz Paulo, já está aí, professor Luiz Paulo? Ainda não chegou? Ainda não. Ele foi tomar, tá atrasado. Ele foi tomar aquele café muito bem reforçado, né? Ele gosta, ovos mexidos. Que beleza. Usa bacon. É um problema. Puxa vida. Tem que tomar cuidado com isso, hein? O doutor Lucas está ouvindo aí. Tô passando o cardápio aí do Luiz Paulo, Lucas. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Ovos mexidos, como é que chama? O bacon, né? Fatias de bacon. Como é que é? Café da manhã de americano. Né? Apesar que eu tenho lido muito que não é a gordura que faz mal, se você usar ela de uma maneira assim bem equilibrada, não é a gordura que vai fazer mal, o problema do colesterol. O doutor Lucas está aí, vamos já saber essa informação, ver se eu estou no caminho certo. Seria o carboidrato, o problema todo está no carboidrato, no arroz, no pão. Falar em carboidrato, o Denis Mari ontem me escreveu aqui... O que ele escreveu, Hermínio? Ele falou, saudações. Opa! 32 horas de jejum. Eu falei, não é possível, Denis. Que é isso? Vai virar faquira agora? Aí não dá, Denis. Aí 32 horas de jejum é muita coisa. Eu sei que arrisca, hein? Eu sei que para que o jejum intermitente, eu sei o que o Denis está falando, viu, doutor Lucas? É a autofagia, né? Das células e tal. Acontece isso mesmo, uma limpeza nas células. Mas não precisa exagerar tanto, né? Exagerar. Doutor Lucas Suman, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao assunto do dia. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá AM. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui novamente.
É muito exagero, doutor Lucas. Você que é cardiologista, é muito exagero esse negócio de fazer tantas horas aí de jejum. Acho que é um exagero demais, não? Eu acho que primeiramente precisa de uma avaliação médica, né? Existem vários tipos de dieta, cada uma preconizada para um tipo de objetivo e o tipo de pessoa. Existem pessoas que não toleram ficar muito tempo de jejum, têm sintomas de hipoglicemia, passam mal. Outras pessoas toleram. Eu, particularmente, aprendi a fazer 15, 16 horas de jejum e, graças a Deus, eu me sinto bem. Outras pessoas não conseguem. Então, existem vários tipos de dieta que devem ser individualizadas. Preferencialmente com uma boa avaliação médica, a gente consegue saber qual a melhor dieta para cada tipo de pessoa, né? Até porque, né, doutor Lucas, a dieta não é só para emagrecer, né? Tem pessoas que precisam ganhar peso. A dieta também serve para isso, né, doutor? Perfeitamente. Inclusive a gente vê atletas de fisiculturismo que precisam de ganho de massa muscular, ganho de massa magra e fazem dieta para hipertrofia. Então, é justamente isso. Individualização conforme a necessidade de cada um. Muito bem. Doutor Lucas, ontem no Jornal Nacional, estou até encontrando aqui a matéria, eu não consegui ver a matéria até o fim, mas chamou muito a atenção o que trouxe ali no programa de alerta para as pessoas sobre, inclusive, o diabetes, né? A relação do diabetes com os problemas cardíacos. Porque muitos que são diabéticos talvez nem imaginam, eu tenho diabetes, eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho problema do coração, eu tenho diabetes, então eu cuido do diabetes. E com essa pandemia, o que aconteceu? Segundo mostrou a matéria, as pessoas ficaram mais em casa, deixaram de fazer atividade física adequada, ou nenhuma, e a alimentação foi meio assim, ribanceira abaixo. Começaram a comer de tudo, que está dentro de casa, vendo televisão, vendo uma coisinha ou outra, você vai lá e começa a comer os besteiros de sempre. Isso é um problema muito sério, né? Tem relação, doutor Lucas, realmente a questão do diabetes com doenças cardíacas? Total relação, Hermínio. Inclusive a diabetes é um dos principais fatores de risco cardiovascular. A gente tem os principais fatores, que são tabagismo, a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, principalmente às custas do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, o sedentarismo, o estresse emocional, histórico familiar positivo para doenças cardiovasculares em parentes de primeiro grau. Todos eles, em conjunto, somam os fatores de risco para doenças cardíacas. Pacientes que têm diabetes, seja ela diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, devem manter o seu controle glicêmico. A gente sabe que a longo prazo, açúcar elevado no sangue pode cursar com doença cerebrovascular. Inclusive, mais de 60% das causas de morte em pacientes diabéticos são por conta de problemas cardiovasculares. Então é fundamental o controle dos níveis glicêmicos. Hoje, graças a Deus, nós temos vários tipos de medicações, inclusive é uma área da medicina que está em constante evolução, com novas medicações que reduzem a mortalidade desses pacientes. São medicações extremamente eficientes no controle e é uma área de muita inovação dentro da medicina, justamente para que a gente possa ter sucesso no controle desses pacientes. Pacientes que têm índices de açúcar elevado no sangue têm maior risco de morrer em relação àquelas pessoas que têm o açúcar normal. Isso se dá porque há um enrijecimento das artérias? O açúcar provoca isso? Seria isso, não? Existe toda uma fisiopatologia relacionado ao diabetes e a existência das doenças cardiovasculares. A princípio, elas elevam a oxidação da parede do vaso, aumentam a infiltração de células gordurosas e acabam, em último prazo, formando a placa de aterosclerose. Mas é muito mais complexo do que isso, porque envolve outros fatores, inclusive. No entanto,
é um grande fator de risco, independentemente, repito, se diabetes tipo 1 ou tipo 2. Lembrar que a diabetes tipo 1 é aquela que é mais comum em jovens, que é a ausência total da produção da insulina pelo organismo. E o diabético tipo 2 é mais prevalente em pessoas de maior idade, obesas, sedentárias, que é mais relacionada à resistência da insulina para a entrada na célula. E lembrar, justamente isso que você falou, atividade física, nesse período da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, ela tem toda a relação com o descontrole do diabetes. A gente sabe que a atividade física, o exercício físico regular, ele é capaz de ajudar no controle glicêmico. Aqueles pacientes que fazem atividade física, portadores de diabetes, eles têm mais facilidade de fazer a insulina entrar dentro da célula e dessa forma reduzir o índice de açúcar no sangue. Então, a atividade física, além de ser um benefício cardiovascular, é um benefício no controle da diabetes também, deve ser estimulada por todos os médicos que acompanham pacientes diabéticos. Essa pandemia, realmente, doutor Lucas, essa pandemia causou aí um problema, um estrago muito grande, né, emocional. Ela foi necessária, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Foi necessário. Naquele primeiro momento, ali entre o mês de abril, principalmente comecinho de abril, depois que foi decretado a pandemia mundial, então teve que se tomar cuidado com o isolamento social, com a quarentena, imposição de quarentena, restringir algumas cidades. Aqui o Guarujá mesmo, eu sempre comento isso, foram medidas duras, mas foram medidas importantes. Olha os números hoje. Os números não deveriam existir. Aliás, esses números não deveriam existir, mas lamentavelmente existem. Mas são pequenos por conta da medida que foi tomada. Porque se o prefeito aqui ele abrisse mão, fosse naquele oba-oba, que eu me lembro que lá no começo lá de abril, o que tinha de manifestações, eu me lembro que tem uma manifestação aqui no Guarujá, que eu chamei sempre aqui dos patriotas fajutos de Araque que saíram na rua pedindo intervenção militar, e começavam a falar dos prefeitos da região de todos, do Sumano, do Paulo Alexandre, do Mourão, do Pedro Gouveia, que eles tomaram medidas duras, mas foram importantes. Inclusive quem liderou os prefeitos aqui na região foi o Walter Suman, por ele ser médico, por ele ter conhecimento de causa. Então ali não era uma questão ideológica. Não era questão ideológica, vamos pedir intervenção militar, não era isso ali. Aquilo que o presidente quis colocar, e colocou na cabeça dos malucos beleza que acompanham ele, mas não era isso. A questão era de saúde mesmo, de proteção das pessoas. Você ficar em casa, se manter distanciado, até para poder entender como é que o vírus estava atuando. O doutor Lucas, nós conversamos aqui várias vezes esse assunto. O doutor Lucas Suman foi o primeiro a falar aqui no programa sobre a hidroxicloroquina. Aqui na região, a gente não sabia nem o que era isso, e ele trouxe o assunto aqui para a gente. Então, aquelas medidas foram importantes. Hoje, o resultado está aí. O resultado, números menores, não deveria ser os números menores, mas não deveria ser assim, deveria ser bem menos. Mas nós alcançamos aqui na região e na cidade do Guarujá números assim, suportáveis, está sob controle por conta das medidas que foram tomadas. E os cuidados estão sendo tomados até para entender como é que o vírus atua. Não é isso, doutor Lucas? Hermínio, desculpa, eu não ouvi a sua conclusão. Eu mencionei sobre a tomada de decisão dos protocolos que foram tomados, hoje o resultado está aí. Então hoje existe um certo controle sobre a doença por conta das medidas que foram tomadas e também por se entender, as autoridades sanitárias poderem entender como é que o vírus atua. Não, sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente tem observado ao longo desses últimos dias aí, Hermínio, a gente precisa acender o radar, viu? O farol amarelo aí começa a se reacender novamente, porque a gente tem observado retorno dos aumentos de casos, principalmente na cidade de Santos. A gente tem ouvido de colegas que trabalham nas unidades de terapia intensiva, de Covid, que está tendo
existe a chance, caso não tenha novos cuidados, de ter uma segunda onda, assim como está tendo em vários países da Europa. Então, o relaxamento das medidas não pode ser sinônimo de... O afrouxamento das medidas, aliás, não pode ser sinônimo de relaxamento da população. Essas medidas são fundamentais e a gente precisa ter noção disso para que evite uma segunda onda desastrosa novamente. As medidas de contenção do vírus somente se fazem ainda hoje, sem a vacina, através do distanciamento social, né? Sem dúvida. Muito bem. Bom, o professor Luiz Paulo já chegou por aí? Já está o professor Luiz Paulo? Professor Luiz Paulo. Bom dia mais uma vez, professor. Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. Olá, Lucas. Tudo bom? Olha, vocês estavam falando aí que eu estava comendo ovos, bacon, nada disso. Como não? Era meu Skype que estava meio travadinho. Não faça isso. Você sabe quantos ovos? O Denis escreveu aqui para mim. Sabe quantos ovos? Diz ele, né? Que comeu hoje 7 ovos, que ele falou que ovo não faz mal pro coração. Esse Denis está exagerando, hein? Isso aí tá parecendo aquele pessoal que tá fazendo aquele tratamento de hipertrofia muscular, aí come só a clara do ovo, aí ainda come a albumina, que ainda vem a mais no ovo e tudo mais, aí tem aqueles suplementos alimentares, aí vai puxar ferro para ficar grandão. Mas, doutor Lucas, tudo com equilíbrio, né? Não vou dizer comer 7 ovos, mas o ovo realmente não faz mal para a saúde, mas comer com uma boa moderação não tem problema algum, né? Na verdade, assim como tudo na vida, né? Nem o excesso, nem a falta. Acho que o equilíbrio é o caminho ideal. E o ovo, na verdade, Hermínio, ele é um grande assunto nos congressos de cardiologia, porque ora vem algumas publicações mostrando que ele é vilão, ora vem algumas publicações mostrando que ele é o herói. Então, assim, bom senso, né? Hoje em dia, óbvio que pacientes que têm níveis de colesterol aumentado, a gente pede para ter um pouquinho mais de restrição. Outros pacientes que não têm fatores de risco importante, a gente libera, porque a gente sabe que o ovo é fonte de proteína e tem seu benefício na dieta. Aquela situação de você analisar o cosmo que é o paciente. O paciente ele pode ter um quadro de repente, alergia a determinado produto e não a outro. Então, cada paciente, cada ser humano é um universo em si. E aí vai do seu médico, da equipe que ele costuma frequentar, desde do clínico geral, aí dependendo da idade, vai do pediatra até a idade mais avançada, passa pelo ebiatra, da mulher o ginecologista, e aí o endócrino, enfim, o rol de especialidades que nós temos na ciência médica para avaliar esse universo chamado pessoa. Cada pessoa vai ter o seu tratamento, porque tem pessoas que vão ter a sua doença. Existem casos de doenças autoimunes, que é a doença da pessoa, com o DNA da pessoa. Você precisa fazer toda Claro, existem quadros de doença que são comuns, né? Mas aí você precisa analisar se a pessoa tem ou não um quadro de alergia e por aí vai. Muito bom. E até mesmo, né, Luiz Paulo, doutor Lucas, o Hermínio, a importância de se fazer exames regulares, né? Exatamente, eu queria comentar. A necessidade, né, os tratamentos necessários. Se você tem, por exemplo, o diabetes, tem pessoas que não sabem que tem diabetes. Então, metade da população diabética, são 16 milhões de pessoas no Brasil que se estima, né? 8 milhões não sabem que são diabéticas. E às vezes só aquele teste chamado destro, né? Que chama? É o destro, é a glicemia capilar. Isso aí é feito em unidade básica de saúde, para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber, é válido. É válido. Passa ali no PAN, faz o teste rapidinho aqui na USAF, é muito rápido, você faz. Agora... Inclusive, Hermínio, deixa eu só pontuar, o Marcelo falou da necessidade de consultas regulares com o cardiologista, pelo menos uma vez ao ano. Ontem foi comemorada uma data especial, dia 12 de novembro, só para deixar registrado aqui, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e à Morte Súbita. Olha aí. Tive a oportunidade de falar na TV Santa Cecília para alertar a população a respeito das arritmias, né, que é uma condição clínica que afeta milhões de pessoas
no Brasil e no mundo, e além disso é responsável por mais de 300 mil pessoas que morrem por conta de morte súbita sem saber que são portadores de arritmia. Então, é um alerta para que a gente oriente pessoas a procurarem o cardiologista para que seja feita uma avaliação clínica e, eventualmente, conforme a necessidade, exames complementares, eletrocardiograma, Holter, teste ergométrico, enfim, conforme a necessidade de cada um. Aí o que acontece? Às vezes a gente ouve umas notícias, né? Mas fulano morreu, estava tão bem, de repente teve lá uma coisa e morreu, né? Subitamente e tal, por conta dessa situação. Estão me cobrando aqui, viu, Luiz Paulo, Marcelo? Eu acho que isso é coisa de vocês aí, vocês ficam provocando o pessoal aí. O pessoal fala assim: Hermínio, você fala que tem que fazer atividade física, você fala que tem que isso, mas você não faz. Eu não gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer. Viu, seu Luiz Paulo? Você que provoca. Pois não. Você que provoca, você que joga o povo contra mim. Então, eu não gosto de fazer isso. Eu falei que você não faz, você então, faz. Pera aí, vou mostrar aqui, até pro Dr. Lucas ver. Põe aí. Coloca aí, olha lá. Vai vendo aí, ó. Aí sim, hein? Importante. A máscara lá aquela da Guarujá. Mas essa não é a principal. Essa não é a principal atividade física que ele faz durante o dia. Ele tem uma obrigação. Isso aí. Que aí ele divide com a Simone, né? Ele tem a obrigação de descer com a Nina. De andar um pouquinho com a Nina. Essa é a mais fácil do mundo. Isso eu faço 2 vezes por dia com a minha. Aí, tá bom. Não, chega. Isso aí foi mais ou menos 30 minutos. Fiquei de castigo ali durante 30 minutos. Depois de 6 meses, eu não vi a hora de voltar. Eu não via realmente. Foram 6 meses difíceis para quem estava fazendo isso todo dia. Para mim, eu senti muito. No retorno. Quer dizer, assim, eu não senti o retorno, senti falta. Eu não vi a hora de voltar. A única coisa que está me chateando é ter que fazer tudo isso com máscara. Realmente, eu vou falar, é desafiador. Já era complicado, agora é desafiador. A máscara não faz você oxigenar da maneira correta. Doutor Lucas, rapidamente, tem aqui o Batata, ele é o xerife aqui de Santa Rosa. O Batata, ele pergunta, quem já pegou esse vírus, quem desenvolveu a Covid-19, está livre de ter novamente? Acho que é isso que ele quer saber. A gente imagina que sim. O fato de ter positivado a imunoglobulina da imunidade, que é a imunoglobulina G, a gente acredita que quem pegou uma vez não tem a chance de adquirir o vírus novamente, mas isso aí também não é uma certeza absoluta. Até mesmo porque existem alguns relatos de casos mostrando que podem ter chance de reinfecção. Pacientes que já tinham a imunoglobulina G da imunidade positivada manifestaram sintomas novamente. Esse relato de caso foi de um profissional de saúde que trabalhava com pacientes Covid, voltou a apresentar sintomas e aí foi fazer os exames, os testes sorológicos e mostrou a reativação do vírus. A gente espera que seja um caso isolado, enfim, porque isso aí aumenta a chance, a predisposição daquelas pessoas que já pegaram o vírus a ter de novo, se isso realmente for uma confirmação, né? Isso aí a gente não tem uma resposta em definitivo. Muito bem. Bom, em 1 minuto eu volto aqui no programa, em 1 minuto, preciso fazer esse break comercial, pela TV Guarujá, no canal 11 da NET, também pela Guaru TV, aí para Vicente Carvalho, pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz, pelas nossas redes sociais. Em 1 minuto voltamos. Vamos falar aqui no programa sobre a humanização. Essa pandemia gerou um problema seríssimo. As pessoas ficaram aí com problemas até emocionais. E quem pegou a Covid-19 teve um problema muito sério. Então, a humanização, como cuidar disso? E eu tenho uma matéria para passar para vocês para mostrar o que pode ser feito. Que isso alivia muito a dor e o sofrimento. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento.
Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Aqui tem alegria, energia pra você. Tem prêmios, promoções, é Guarujá, pode crer. Guarujá AM, a primeira em sucesso. Guarujá. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora já tem as melhores promoções. Preste atenção ao depoimento de Aleph Felipe, responsável de TI da Rádio Guarujá. Por muitos anos, nós aqui da Rádio Guarujá sofremos com lentidão e instabilidade na internet e contas de telefone altíssimas. Quando passamos a usar o serviço da ViPway, constatamos a eficiência no serviço prestado e a economia que tivemos em nossas contas de telefone. Assim é a ViPway, soluções em internet e telefonia. Venha fazer parte desta conexão. Consulte condições e área de cobertura. Em Santos, ligue 40 10 10 00. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas, daqui a pouquinho, né? Até às 10 horas da manhã, pela Guaru TV, pela TV Guarujá, Rádio Guarujá 1550 e também pelas nossas redes sociais. Só lembrar mais uma vez a vocês que no domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos aí fazendo a cobertura, vai ser a maior cobertura jornalística aqui do Guarujá, da Ilha de Santo Amaro, numa cobertura eleitoral. Então estaremos com os repórteres nos principais pontos dos colégios eleitorais aqui da cidade, acompanhando a votação, a hora do voto do candidato, o momento que o candidato vai colocar o seu voto, vai digitar o seu voto na urna, e estaremos acompanhando os acontecimentos, os principais detalhes, a movimentação dos eleitores, tudo isso na parte da manhã. E a partir das 5 da tarde, das 17 horas, estaremos em definitivo com a abertura dos votos, né? Ali, a contagem dos votos. O que vai acontecer, pesquisa de boca de urna. Então estaremos aqui. Olha, o nosso time aqui preparou, vai ser uma cobertura assim fantástica mesmo para vocês de Vicente Carvalho, de Guarujá. Pela Baixada e pelo litoral, vocês vão poder nos acompanhar nos 1550 da Rádio Guarujá e também nas redes sociais, Instagram, canal do YouTube e também no Facebook, em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Muito bem, meus amigos, voltando aqui, doutor Lucas, falar de humanização. Vamos ver essa matéria aqui, eu sempre tenho passado essa matéria, e ela demonstra um aspecto importante da humanização. Vamos lá, olha o que é feito aqui no Guarujá, presta atenção. Já é difícil ficar longe de quem a gente ama. Imagine quando aquele está enfrentando uma batalha, um momento difícil. Os pacientes do Covid precisam ficar internados em isolamento. E aqueles familiares querem uma notícia, saber se realmente está bem. É por isso que aqui na UPA da rodoviária existe a chamada de vídeo, realizada pelos enfermeiros. Um programa que passa todas as informações e leva para quem está doente um pouco de carinho e para quem está desesperado e angustiado, informações que deixam um pouco mais seguros. Esse projeto ele foi pensado e elaborado com muito carinho, na realidade, porque a gente sabe da dificuldade que existe quando você recebe o diagnóstico de Covid e você ter que deixar seu ente querido sabendo que você não vai poder visitá-lo, sabendo que você não vai poder entrar aqui para conversar. É perguntado primeiramente ao paciente se ele aceita fazer uma chamada de vídeo com o familiar que está aqui fora, porque muito deles acaba falando que não, porque vai chorar, porque vai ficar triste.
Já outros não, falam que sim. Graças a Deus o pessoal aqui tem dado uma força, entendeu? Você consegue fazer chamada de vídeo, todo dia tem um boletim médico, você vem aqui, sabe sobre o paciente, entendeu? Isso é muito gratificante, tira aquela preocupação da gente, né? Porque muitas das vezes você não ter notícia dos seus parentes, do seu familiar, é coisa difícil, né? É um grande alívio, porque você não poder ver seu parente é algo muito difícil, né? Porque você tem que saber de notícias, aí você fica preocupado e você fica apreensivo, né? Então, você sabendo aqui dos médicos aqui, eles passando toda a informação, fica bem mais fácil. Até agora tá dando tudo certo. Tá bom. Vê se tu dá uma vez que tu dá uma roupa pra mim aí, filho. Tá bom. Só te falo uma barra, eu parei na vestir. Tá bom. Aí embora, como é que vai? Tá bom. O senhor tá sendo filmado aí, hein? Vai ficar famoso, hein? Nós temos 2 alas de Covid, 2 enfermarias, enfermaria 1, enfermaria 2 e tem a semi-intensiva. Na semi-intensiva nós estamos com 5 pacientes, na Covid-1, 7 e os outros restantes na Covid-2. Então são divididos esses pacientes por área, né? Por enfermaria. Uma coisa que eu geralmente peço muito para que o pessoal, quando venham visitar virtualmente os seus familiares, é que esqueçam os problemas externos, esqueçam os problemas de fora. Tipo, eu falo sempre da positividade, trazer positividade, falar que vai melhorar, vai sair daqui, que Deus vai abençoar. Nada de dizer, ai, porque fulano de tal, da família de tal, morreu Covid. A gente pede muito para que eles evitem esse tipo de assunto. A nossa equipe, graças a Deus, estamos com uma equipe boa, formada, que eles são maravilhosos, é uma equipe maravilhosa, onde toda hora está colocando esse paciente para frente, para cima. Não pensa dessa forma, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, o senhor vai sair daqui, a senhora vai sair daqui. Vamos, senhor, tá? Fica com Deus, tá? Muito bem, doutor Lucas, vendo essa matéria, essa humanização, essa forma de tratar que aqui a Secretaria de Saúde aqui do Guarujá desenvolveu ali no PAN, então isso é importante, esse olhar humanizado ao paciente, não é isso? Hermínio, humanização é fundamental, aliás, nunca deveria ter saído de moda. Faz parte da boa relação médico-paciente. Quantas e quantas vezes eu já observei nos plantões da vida, de emergência, médicos tomando condutas corretas, tomando condutas médicas corretas, adequadas, mas por conta da falta de humanização, da falta de uma boa conversa, uma boa relação médico-paciente, o paciente sai insatisfeito da sala do consultório e reclamando, apesar de ter recebido a boa conduta médica, em termos de prescrição. Então, é fundamental, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido hoje, o fato da conversa, o fato da atenção ao paciente, principalmente o ato de ouvir. Nós, médicos, por vezes, eu me incluo nisso, a gente tem um pouco de dificuldade, muitas vezes a gente consegue resolver e chegar numa conclusão no problema do paciente de uma forma rápida, mas o paciente tem necessidade de falar, tem necessidade de se expressar, e a gente precisa ter um pouco de um pouco mais de paciência, de empatia, para poder ouvir o paciente. Nessa época de Covid, não só nas unidades de Covid, mas nas UTI geral, assim como no PAN da rodoviária, eu sou plantonista da UTI lá do Hospital Santo Amaro, e está tendo restrição das visitas, né? Justamente para evitar a contaminação dos pacientes que estão internados, como uma forma de proteção, e até mesmo evitar a transmissão potencial do vírus. E o fato da gente ter a possibilidade hoje, tecnologia, de ter um contato com familiares, isso, do ponto de vista emocional, ajuda muito na recuperação do paciente. A gente sabe que a cabeça rege o organismo. Se a cabeça não estiver boa, a recuperação orgânica acaba sendo muito mais dificultada. Então, o fato de estar sendo aplicado isso no plano da rodoviária, nos pacientes internados, assim como no Hospital Santo Amaro, com videoconferências, é fundamental. Ajuda e muito na recuperação, Hermínio. A gente tem uma situação que precisa ser lembrada, e eu falo isso muito em reunião com os meus colegas professores. Uma coisa é a velocidade de você ensinar, você tem sapiência. Outra coisa é a velocidade do aprendizado do aluno. E aí eu vou lembrar
do meu saudoso bisavô, Raul Carlos de Oliveira, que fora provedor do Hospital São José em São Vicente, que ele falava que para os seus médicos é essencial a clínica. Clinicar é você, além de auscultar o coração, além de fazer todos os exames, você ouvir o paciente. A anamnese é fundamental, o paciente precisa se sentir acolhido pelo profissional da medicina. A gente está falando desde o médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, é toda uma equipe que tem que ouvir, porque às vezes aquele ai que o paciente deu é muito mais significativo do que 5 minutos de conversa, mas você tem que ter esses 5 minutos de conversa para ele se sentir acolhido, para ele se sentir à vontade, porque é um ambiente um pouco hostil até para o paciente. Tem alguns que desenvolvem até uma síndrome do jaleco branco. A pessoa tem uma pressão boa, mas viu alguém com jaleco branco, já sobe a pressão. E toda vez que vai aferir a pressão, ela está com pressão alta. E aí ela é tratada com pressão alta, mas ela não tem, na verdade. Então, você precisa ver essas nuances. E isso começa da formação. As escolas de medicina precisam relembrar esse tratamento, que a gente não trata tratando de objetos inanimados, a gente está tratando de pessoas com sentimentos, com expectativas, com medos. Isso é muito relevante, Cada pessoa reage de uma forma, né, Luiz Paulo? Por isso da necessidade dessa compreensão, desse lado humanizado, para que até mesmo o médico, nessa relação humanizada, possa, de repente, descobrir coisas que ele, no dia a dia, na sua prática rotineira, ele descobre, mas com muito mais facilidade. Doutor Lucas, não é fácil, né? Eu me lembro, assim, a gente tinha muito medo de ir no dentista, porque, de ir ao dentista, eu sou dessa época. O consultório era muito complicado, parecia assim aqueles filmes de terror, aquelas coisas assim, sabe? Então, eu era garota, década de 70, sempre era muito, e arrastado mesmo, né? A mãe ia puxando pelo braço e arrastando, né? Eu quase ia aquela roupa, parecia que ia para o sacrifício, era um negócio complicado. Hoje você vê que dentista, você vê que os consultórios hoje eles têm aquela outra configuração, é um ambiente clean, é um ambiente, uma conversa. Parece que também isso no teu setor de cardiologia, em outros setores, como você tem acompanhado como plantonista, essa visão, tudo isso que o Marcelo falou, que o Luiz Paulo falou, ele bem aplicado pelo médico traz os resultados, né? Recupera quando o paciente olha assim para o Dr. Lucas e aí ele sente confiança. Isso é muito importante, não é? Assim como tudo na vida, a conversa é fundamental, né, Hermínio? A gente precisa saber conversar, precisa saber explicar. Muitas das vezes os diagnósticos dos pacientes são um pouco complexos, mas a gente precisa, e inclusive eu me incluo nisso, porque nem sempre é fácil, passar as informações de uma forma que a pessoa leiga consiga compreender. Nem sempre isso é tão simples assim, mas é fundamental, como tudo na vida, uma boa conversa para as coisas serem bem esclarecidas. Muitas das vezes eu já presenciei, por falta de humanização, por falta de boa relação médico-paciente, o paciente sendo extremamente bem conduzido do ponto de vista médico, clínico, de internação, e por conta de um mau esclarecimento, a família cobrar. Isso é muito ruim, porque desgasta muito a relação médico-paciente. Então, é fundamental. Humanização nunca deve sair de moda. Agora, doutor Lucas, ali no Hospital Santo Amaro, vocês têm o setor de hemodinâmica, não é isso? Como é que está? Está funcionando já? Hermínio, com muita alegria, anuncio no seu programa aqui, em primeira mão, que na segunda-feira nós vamos fazer os primeiros exames de cateterismo da hemodinâmica do Hospital Santo Amaro. Então, para nós aqui do Guarujá, isso é uma conquista extraordinária. A gente vai, com esse serviço de hemodinâmica, reduzir, se Deus quiser, a zero a fila da espera de pacientes que aguardam cateterismo cardíaco aqui na nossa cidade. Eu estou muito feliz por ser um especialista da área, vou ter oportunidade de contribuir na cidade nesse serviço, e para nós eu tenho certeza que vai ser um ganho fundamental, porque isso reduz custo, reduz tempo de internação hospitalar, reduz
complicações cardiovasculares. É um exame que, quanto mais precoce, em alguns cenários ele é feito, maior a chance do paciente ter uma boa recuperação e menor a chance de ter complicações e maiores gastos em saúde, né? E quando a gente fala em saúde pública, como a gente ouve muitas vezes o nosso prefeito falar, saúde não tem preço, mas tem custo, e muitas vezes custo elevado. Nosso objetivo é tentar otimizar da melhor forma os recursos para poder economizar de alguma forma. Sem contar que a situação de você prevenir, fazer com que o paciente não fique doente, economiza muito mais recursos. Às vezes a relação é 3-1, né? Você gasta 10 milhões de reais prevenindo a doença, você deixa de gastar 30 fazendo os tratamentos para quem já está doente, né? Professor Luiz Paulo, eu concordo demais. Apesar de ser um médico que atua lá na alta complexidade, lá no fim da linha, quando o paciente já teve suas complicações, a gente está tentando resgatar o estrago que foi feito. Eu sou um extremo defensor da atenção primária. Eu acredito que investimento em unidade básica de saúde, atenção primária, saúde da família, prevenção de doenças, promoção à saúde, isso transforma a longo prazo a vida das pessoas. Então, o maior incentivo tem que ser aí, sem dúvida. A economia ela é muito maior quando a gente investe em promoção de saúde, prevenção de doenças, do que quando a gente vai, no fim da linha, tratar as consequências de um infarto, de uma insuficiência cardíaca, enfim. É o caso do sistema de saneamento básico, né? 100 milhões investido em saneamento, você economiza 400 no tratamento de saúde. Pessoas que ficam doentes por não ter o saneamento. Então, você prevenir sempre é melhor do que remediar. Perfeito. Mas isso é trabalho a longo prazo, né? As pessoas, infelizmente, e a gente se inclui nisso, obviamente, tem aquela vontade do imediatismo, da resolução dos problemas. A gente sabe que investimento em saúde, principalmente a atenção primária, que envolve, sim, o saneamento básico, são projetos que são desenvolvidos a longo prazo. A gente vai ter, quando a gente começa a investir hoje nessa área, a gente tem resposta daqui 10, 15, 20 anos, mas é fundamental, deve ser investido, atenção primária, muda a situação da saúde de uma população. Muito bem. Vamos agora só nesse finalzinho, temos aqui uns 6 minutos ainda para terminar o programa, só para fechar, porque hoje, sexta-feira, amanhã já não se pode mais falar sobre o tema, não é isso? Eu acho que é isso que é a legislação, Marcelo, é isso, né? Amanhã tal, e amanhã não pode falar mais nada. Então, amanhã acho que não tem nem pesquisa amanhã. Acho que não tem. Eu acredito. Não. Tem sim, Hermínio. Sábado costuma ter pesquisa, sim. Então, porque as pesquisas estão saindo agora, a Santa Cecília, junto com o Instituto Badra, então está mostrando aqui algumas situações de cidades que estavam a coisa um pouco mais tumultuado ali, mais embolado. Você vê Cubatão, por exemplo, o Ademário está com folga. Agora, São Vicente, Luiz Paulo... São Vicente embolou. Não, São Vicente, Caio Amado lidera nesse momento, seguido de Pedro Gouveia em terceiro lugar. Mas dentro da margem de erro, né? Mas ele passou, é uma tendência de uma onda, né? Tem que ver se o que aconteceu com a candidata Solange não vai influenciar no voto, hein? Pelo que a pesquisa mostra, ela até perdeu. Pelo que a pesquisa mostra... Mas a pesquisa ela aconteceu antes do atentado, Hermínio. Vamos ver, então, vamos ver. Do atentado. Vamos ver como é que vai ser então a de amanhã, porque essa é a mais recente que nós temos aqui. Então, Santos, o que está acontecendo em Santos? O Rogério Santos está liderando e a soma dos outros, ele tem mais, está muito candidato Rogério Santos supera as intenções de votos de todos os outros candidatos somados. Pode ser que Santos também resolva no primeiro turno. Resolva no primeiro turno. No primeiro turno. Eu estou aguardando aqui, a Badra ainda não liberou a de Guarujá. Mas se Guarujá mantiver... A impressão que dá é que as cidades que já têm um trabalho desenvolvido, em andamento, essa administração, esses candidatos que tentam reeleição, ou tem candidatos que são apoiados pela atual administração, a tendência é que haja uma continuidade desses trabalhos.
é o caso de Mongaguá, com o Cabeça, com o Márcio Cabeça, né? Apesar de algumas instabilidades, nós temos ele liderando também por lá, né? Eu estou aqui fazendo aqui todo o processo, mas ainda eles não liberaram ainda. Se Guarujá mantiver o que o atual prefeito está mantendo na liderança, realmente a possibilidade de se resolver no primeiro turno é muito grande, porque a aprovação do governo do Walter Suman, segundo as pesquisas, é muito alta. Ô, Luiz Paulo, passa do que? De mais de 60%. A última que eu consegui ler, que eu consigo pesquisar aqui, estava em 68,5% quase 70%, de aprovação. Então, a coisa é muito séria. E a intenção de voto aqui da espontânea 58%, se for pela estimulada, passa dos 65%. E só contando os votos válidos, está dando mais de 80%. Então, quer dizer, os votos válidos a 81,9%. É isso aí. Quer dizer, é uma lavada, né? Isso aí a gente pode falar, não estou sendo... veja, é uma intenção de voto avassaladora, não tem o que contestar em relação a isso. Ô Lucas, você confia em pesquisa? Como é? Não vou falar confia em pesquisa. Como é que você vê as pesquisas? Você é médico, tem que olhar os números com muito cuidado, né? Sim, eu acredito que a pesquisa, Hermínio, reflete uma amostra da população. A gente tem a pesquisa para se nortear, para nos balizar, inclusive dentro de um governo, pesquisa é fundamental para a gente saber as demandas da sociedade, os reclames, as necessidades, né? E dentro de um cenário de pesquisa eleitoral, elas refletem um pouco do reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido. Eu acredito que as pesquisas mostram, elas não são pontuais, elas têm vindo numa continuidade mostrando repetição desses resultados. Então, eu acredito que a tendência realmente seja a eleição do prefeito no primeiro turno. Vamos aguardar. Domingo estaremos aqui. O Luiz Paulo vai estar comigo e junto com o Marcelo Castilho a partir das 5 da tarde. Nós estaremos já vendo aí a chamada Marcha dos Números, né? Primeiro eu vou cumprir a minha obrigação como presidente de sessão, da sessão 318 lá do Objetivo. E todo depois mundo lá, você vem de máscara, levando a sua caneta, documento com foto, para ir votar. E depois você vem a cumprir sua obrigação como presidente da mesa de apuração aqui na Rádio. É presidente da mesa? Da nossa bancada aqui. Aqui eu não sei, aqui é o Hermínio que manda. Então, mas domingo nós estaremos nessa grande jornada, vamos estar numa cobertura muito grande, parceria com a Guaru TV e também a TV Guarujá, e a partir das 8 horas da manhã já estaremos trazendo muitas informações. E a partir das 5 da tarde, aí vou mostrar a realidade, a verdade. Será que vai, o que diz as bocas de urna, a pesquisa de boca de urna, o que está dizendo, e nós vamos estar aqui. Vai ser um trabalho muito bonito, a equipe toda está montando aí um trabalho gráfico, vai ser espetacular para vocês, que vão nos acompanhar nas redes sociais e também na TV Guarujá e na Guaru TV, e quem vai estar ouvindo também pela rádio vai ser muito bem informado. Nós estaremos ali em cima da notícia, em cima do fato no momento, trazendo para todos vocês, tá certo? Então domingo estaremos juntos. Dr. Lucas Suman, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui do nosso programa. Obrigado, Hermínio, mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos. Luiz Paulo, até domingo, né? Até domingo, na cobertura da apuração das eleições 2020. Marcelo Castilho, você volta meio-dia, né, no Rotativa no Ar? Meio-dia no Rotativa no Ar, 16 horas no Boa Tarde Cidade, e domingo estarei também na cobertura das eleições. Estaremos juntos. Muito bem, continuem com a programação da Rádio Guarujá, está chegando aí o Renato Costa. Vocês continuem com a programação da Guaru TV e também da TV Guarujá, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até domingo, nosso encontro. Domingo, 8 horas da manhã, estaremos aqui, TV Guarujá, Guaru TV, Rádio Guarujá e toda a rede social, levando muita informação para vocês nas eleições 2020. Um ótimo final de semana a todos. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.